Voltamos com o programa Reflexão e Ação. Hoje, tendo a oportunidade de termos aqui conosco, entrevistando, o presidente nacional da Associação de Transportes Públicos, que é o senhor Ailton Brasiliense Pires. E ele é um profundo conhecedor, já vimos esse primeiro bloco, né? Que ele tem uma visão global do transporte, da cidade, do solo, etc. Gostaríamos de perguntar agora, senhor Ailton, sobre as consequências dessas realidades no transporte da cidade, especialmente sobre tarifas, né, e as consequências que isso tem na vida urbana. Bem, uma das consequências que a gente acaba tendo pela a falta de planejamento, a falta de estímulo para que a população possa ocupar de uma forma mais racional o uso do solo, é a questão da tarifa, né? Nós temos um levantamento de mais ou menos 450 cidades brasileiras, todas elas com mais de 60 mil habitantes, que têm a mesma tônica, ou seja, praticamente nenhum planejamento urbano, raríssimas são as cidades que se preocuparam com isso, e as consequências que isso acabaram resultando. Então, um exemplo prático da cidade de São Paulo. Em 1998, que é quando nós temos o estudo, a tarifa do ônibus era 16% mais cara por conta da falta de prioridade do transporte público no sistema viário. 16% mais cara do que? Do que deveria ser. Do que deveria Por exemplo, ser. hoje é R$3. Né? Uhum. Então, se aquele valor vale para hoje, não vale porque hoje é maior o impacto, né? Então, o cidadão, ao pagar R$3 uma tarifa, ele está pagando 48 centavos a mais do que devia. Ou seja, ele devia estar pagando R$ 2,52 e não R$3. Por que isso? Porque aquela distância que ele percorre, uma parte dela, o viário na área central, ainda tem 3, 4 faixas, e em algumas regiões da cidade se consegue dar alguma prioridade para o transporte público. Mas a partir que você se afasta dessa meia dúzia de quilômetros, você não tem condições mais de dar essa prioridade, então o ônibus começa a disputar espaço com o automóvel, que é em muito maior quantidade. São Paulo tem 15 mil ônibus e tem circulando perto de quase 3 milhões de automóveis. Então você vê enorme disparidade, portanto, na disputa desse espaço, o automóvel ocupa praticamente todo o espaço e o ônibus fica com o que sobrou. Isso impõe ao ônibus uma velocidade muito menor. Como você tem dois itens importantes do transporte, o tempo de espera e o tempo de viagem, já que esse tempo de viagem, por falta de prioridade, você fica refém, você tenta diminuir o tempo de espera. Então, você é obrigado a colocar uma frota maior por conta da demanda. Certo. A tarifa de ônibus, alguns itens são muito importantes. Um deles é a quantidade de ônibus e, por decorrência, o número de pessoas que você precisa operar e manter. Então, esta frota, entre aspas, adicional, em função da baixa velocidade que você acaba disponibilizando, é que acaba acarretando um enorme aumento na tarifa do ônibus, chegando por volta de 50 centavos em cada viagem. Esse é um fator muito importante, que pesa muito, principalmente para as classes D e E, que são aquelas pessoas que mais dependem do transporte público. Agora, senhor Ailton, esse problema do transporte automóvel, ônibus, o senhor vê a breve, a longo alcance, soluções mais adequadas para se, por exemplo, priorizar o transporte público, que facilitaria a mobilidade? Como é que o senhor enxerga isso nos seus estudos? Bem, a NTP nós trabalhamos juntamente com órgãos públicos e privados, e os órgãos públicos aqui da região metropolitana têm um trabalho chamado Plano Integrado de Transporte Urbano, que já está na sua terceira versão, a previsão para os próximos 10 anos, que é o de 2025. Ali está previsto uma expansão do metrô, dos atuais 70 quilômetros, dobrando em 150, alguma expansão e principalmente um aumento de oferta de trilhos da CPTM. São Paulo hoje tem 200 quilômetros de trilhos da CPTM, aliás, entre CPTM e metrô, 70 metrô, sentido CPTM, e nesse projeto a cidade vai para praticamente 250. E a região metropolitana sobe um pouco mais. Além disso, o que metrô e CPTM são projetos para grandes demandas, ou seja, no mínimo 30, 40, 50 mil pessoas por sentido. Aí justifica plenamente o uso do metrô. Mas a cidade não tem somente demandas desse tamanho, tem muitas outras, menor demanda, tipo 20 mil, 15 mil, 10 mil. Então você precisa fazer corredores de ônibus.
De tal forma que, se isso for realmente implantado, conforme está previsto, e esse plano integrado é do governo do Estado, da Prefeitura de São Paulo e das prefeituras que compõem a região metropolitana. Isso deve permitir com que você tenha um tempo de deslocamento menor. E, portanto, também uma tarifa menor. Além de tudo isso, nós temos que pensar na nova ocupação de uso do solo dessa região metropolitana. O que nós temos nos últimos 50, 60 anos é um adensamento dos empregos e uma rarefação das moradias. Ou seja, cada vez se estimula mais, o mais pobre a morar mais longe. Justamente ele que mais depende de transporte público. Então a ideia é que ao longo das próximas décadas, dos próximos 10, 20, 30 anos, surjam estímulos para ocorrerem duas coisas. Você tem mais moradias para as classes C, D e E em regiões centrais de um lado e mais empregos na região mais periférica. De tal forma que as pessoas, com um tempo máximo de 30 minutos de deslocamento, elas saem de casa, cheguem, por exemplo, no trabalho, 2/3 de todas as movimentações da cidade, nas horas de pico, são basicamente casa-trabalho, trabalho-casa no final do dia. Então, a gente trabalha estimulando esse tipo de postura e temos feito alguns trabalhos, um deles é esse, que são as deseconomias, né, que acabam ocorrendo, o custo adicional que você paga de tarifa e uma das outras decorrências que são os acidentes de trânsito, que são altíssimos. Nós fizemos um estudo em duas partes, uma em 2002, o custo dos acidentes nas regiões urbanas do Brasil e depois, em 2004, nas rodovias. E o custo desses dois somado a preços de 2006 é de aproximadamente 30 bilhões de reais. Pra você ter uma ideia, o orçamento da cidade de São Paulo, que é o maior de todas as cidades e é o terceiro, basicamente, do país, é de 36, 38 bilhões. O Brasil se dá o luxo, primeiro, de matar 40 mil pessoas, depois, de ferir 400 mil pessoas. E se não basta tudo isso, ainda por cima torrar 30 bilhões para matar não sei quantos e ferir outros tantos. Nós temos que realmente tomar um pouco de conhecimento. A nossa questão da cidadania, ela precisa ser revista. Certo. Bom, nós vamos ter um outro intervalo. Fique aí conosco para continuarmos a receber mais conhecimentos sobre o transporte e a condução nas grandes cidades e em todo o país do Brasil. Fique aí conosco, voltamos em seguida.